Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que o Mestre amado nos ampare e renove dentro de nós as forças necessárias para que possamos enfrentar o nosso cotidiano, sempre superando as dificuldades que a vida nos traz, tentando fortalecer em nós esse sentimento de coragem, de alegria, mesmo diante das maiores dificuldades. Nós estamos aqui então mais uma vez para estudarmos doutrina espírita, tendo por base atualmente o livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, escrito pelo espírito Joana de Ângeles, intitulado Espírito e Vida. Essa obra que tem 60 lições, que compõe um trabalho de reflexão sobre as questões que envolvem a nossa vida e que tem por objetivo, ao mesmo tempo que nos esclarecer, nos consolar. E é verdade que no estágio evolutivo que nós nos encontramos, tamanha a nossa fragilidade, consolo é o que a gente mais procura, né, meus irmãos? Porque a gente vive as lutas, cada qual as suas lutas, e às vezes um sentimento de falência, de dificuldade, parece maior do que a que a gente consegue suportar, toma conta da gente. Então, ter esse consolo dos benfeitores espirituais, né, a mensagem do Cristo, que é de amor, que é de esperança, vem sempre de encontro ao nosso coração e nos faz muito bem. A gente consegue, no contato com a mensagem cristã, renovar nossas forças íntimas e ser mais fortalecido no entendimento daquilo que envolve a nossa vida. Então é muito importante a gente sempre buscar esse contato. Quanto mais a gente ficar distante, mais as coisas do dia a dia tomam conta do nosso pensamento, das nossas emoções. Então, quanto mais a gente buscar ao longo da semana, né, da gente buscar oração diária, da gente buscar estudos que nos esclareçam, isso é muito bom. Ao mesmo tempo em que nós somos carentes do consolo divino, esse consolo, à luz da doutrina espírita, vem pautado na razão, o que nos dá mais certeza da vitória a ser alcançada. Dá-nos o entendimento de que, por mais difícil que o momento esteja se apresentando para nós, ele é passageiro. Que as dores, elas trazem em si, para a nossa vida, uma oportunidade de reflexão, de ajuste dos nossos sentimentos, de retomada de conduta, porque, querendo ou não, a dor nos aproxima do Pai, pelo menos torna o nosso coração mais maleável, menos armado, vamos dizer assim, com mais condições de receber os ensinamentos do Mestre Jesus com vontade de aprender, com boa vontade de aceitar. E isso é enriquecedor para nós. Infelizmente, no estágio que nos encontramos, a gente ainda precisa desse recurso terapêutico, divino, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que o processo reencarnatório nos traz, fazendo o melhor emprego da nossa vida, dos nossos dias, não é? Então é muito bom isso. O texto hoje do livro é a lição de número 3, né? Que estamos fazendo hoje. Ela tem como título Nas dores e rudes
provações. E ela, para começar essa lição 3, ela pega a questão 169 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim, ó, é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? E os espíritos respondem, não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. É importante a gente pensar, meus irmãos, nesse processo de construção individual. O percurso nosso, ele é muito particular. Se a gente se perguntar quantas encarnações nós precisaremos viver para atingirmos a nossa plenitude espiritual, a gente não sabe dizer. E não sabe dizer se de nós para outra pessoa esse número será o mesmo, ou menor, ou maior, um dado comparativo. A gente não tem isso. O que a gente sabe, nisso está a justiça divina, que todos nós reencarnaremos tantas vezes quanto for necessário. Isso é importante saber. É importante saber também que as vidas sucessivas, elas representam para a gente uma mensagem de esperança. Elas não devem ser entendidas como um castigo de Deus, mas como o despontar de uma nova oportunidade, de um recomeço dentro de um cenário que pode ser mais favorável à aquisição de determinada virtude do que o anterior, vivido em vidas passadas. Então, a cada nova existência, uma oportunidade nova se faz. O fato é que, mesmo diante de um novo corpo, com um novo nome, num novo cenário social, político, familiar, profissional, mesmo com tudo isso novo, o espírito é o mesmo. A alma que habita, o determinado corpo, que vai transitar por esse novo arranjo reencarnatório, é o mesmo. Então, quando esse espírito, dotado de razão, de entendimento, mas marcado por histórias vividas do passado, feridas não cicatrizadas, ressentimentos, vitórias alcançadas, esperanças renovadas. Esse espírito, quando no contato com a vida física, ele de novo se depara com coisas que estão lá dentro dele, no íntimo dele, que por não terem sido tratadas, ainda despontam no seu psiquismo das mais variadas formas. Haja vista a quantidade de processos depressivos, de doenças psíquicas, psiquiátricas, que se manifestam na atualidade, dando a entender que essa alma, esse espírito encarnado, no processo de relação com a vida, com as pessoas, consigo mesmo, traz emaranhadas dores e conflitos que, quando no contato com estímulos que o fazem vibrar novamente naquela onda de sentimentos e de pensamentos do passado, fica em desordem, em desequilíbrio. Então, nenhum de nós está isento, ou distante de momentos assim,
porque num dado momento do processo da vida atual, nós seremos tocados naquelas feridas que o novo arranjo reencarnatório trata por si só de fazer reviver. E faz reviver porque é necessário, e faz reviver porque é possível, não é? Nós temos um acervo imenso de histórias vividas, mal resolvidas, não bem elaboradas, mas a cada existência a gente vai tratando em doses homeopáticas. Por isso que a resposta, ele fala aqui, olha, todavia as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque a gente não daria conta de resolver todas as nossas pendências de ordem moral, emocional, numa única existência ou em poucas existências. Então a gente vai ter quantas a gente precisar, mas é lógico que quanto mais obrarmos no bem, quanto mais nos conscientizarmos do sentido da nossa vida, da necessidade da nossa mudança, desse encontro conosco mesmo, com essa essência divina que tem dentro de nós, menos estaremos retornando aqui, nesse processo de vida planetária, num planeta de provas e expiações, como nós estudamos na semana passada, tocado aí pelas provações da vida, tocado pelas expiações que surgem, enfim, é um universo mais brando, mais condescendente, mais amoroso, nos aguarda à medida que nós fizermos por onde, porque está na lei que é a cada um segundo suas obras e não adianta a gente querer receber daquilo que a gente não produziu. Então a gente precisa fazer melhor por nós e por todos. E a mensagem da Joana hoje, ela vai falar nas dores e rudes provações, porque ela está dizendo assim para nós aqui, mas todos encarnados na Terra estão às voltas. Mas a forma, com as dificuldades, né? Mas a forma como cada um as encaram, é que, como cada um a encara, é que vai fazer a grande diferença nesse processo de vida. Porque, meus irmãos, há pessoas que são muito corajosas, que têm sempre esperança, que não se deixa bater pelas dificuldades, pelas lutas, que mesmo que o dia seja difícil, doloroso, sempre vai ter esperança que o dia de amanhã será melhor. Tem pessoas que conseguem buscar essa identidade com Deus, porque a mensagem divina é de alegria e de esperança. A dor não deveria ser para nós motivo de abatimento, de sofrimento atroz, de desânimo, de perda de vontade de viver. Não deveria. Mas a gente sabe que nós não reagimos às dificuldades da mesma forma. Então, ao mesmo tempo que a gente encontra espíritos que conseguem, mesmo diante dessas dificuldades, encontrar forças para continuar, para ser diligente, para encontrar esperança, há aqueles cuja fragilidade moral, cuja puerilidade das emoções ainda está tão intensa que se abatem de uma tal forma e se deixam cair numa tristeza tão grande que perdem a força de continuar, que se entregam ao desejo de morte, que se deixam envolver em processos depressivos tão profundos que perdem o desejo de sorrir,
de fazer a própria higiene corporal, não querem conversar, não conseguem sair às vezes dentro da própria casa ou do próprio quarto, querem dormir o tempo todo, que só veem dificuldade, cuja mensagem pensada e falada é sempre a de desânimo, de reclamação. Quando a gente fala isso, a gente percebe que isso faz parte do cenário humano, né? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado nessa hora em que a gente reflete sobre essas coisas, da gente não dizer assim, eu conheço fulano que é assim. A gente não deve ter esse pensamento. Porque o fulano que é assim é alguém que precisa das nossas orações. Mas, às vezes alguém tem isso muito acentuado e passa longo momento da sua existência carregando em si essas energias. Mas nenhum de nós está livre delas. Porque há dias mesmo que a gente não está querendo conversar com ninguém. Tem dias que a gente mal quer levantar da cama. Tem dia que a gente não quer comer. Então, é aquela mensagem de Jesus, né? Quando da mulher adúltera, né? Atire a primeira pedra, aquele que estiver livre de pecado. Eu acho que a gente precisa vigiar muito os nossos pensamentos. Ao invés de ficar apontando o dedo para os outros ou reconhecendo coisas nos outros, a gente precisa voltar o olhar para dentro de nós e perceber que todos nós somos muito frágeis. Meus irmãos, todos nós somos muito frágeis. A fragilidade é do nosso momento espiritual. Por isso que os benfeitores espirituais vêm com uma mensagem de consolação, de amparo, de proteção, porque eles sabem que nós estamos sempre às voltas com essas coisas, então é preciso a gente caminhar com coragem, com alegria e acreditando que, apesar disso tudo, sejamos nós, tenhamos nós um estado patológico de tristeza ou não, a gente precisa olhar para esse problema com os olhos cheios de amor. Então, Joana vem colocando para nós aqui nessa, porque ela fala sobre nas dores e nas rudes provações, e ela pergunta ali, mas quantas vezes, né? Porque como a doutrina nos coloca para nós, que a gente está num processo progressivo, né? É claro que ninguém quer perdurar durante muito tempo em sofrimento e dor. Então, ela traz essa pergunta, assim como quem a dizer para nós assim, puxa, mas eu vou ficar sempre nesse sofrimento, nessa dificuldade, eu vou estar sempre às voltas com provações, com dores, com lutas interiores, né? Então, a gente tem na resposta dos espíritos que não, que a gente vai atingir a plenitude, né? Mas que a gente ainda vai reencarnar muitas vezes. Então, quanto mais obrarmos no bem, menor essa quantidade de reencarnatório, vamos dizer assim. Então ela está dizendo aqui para nós, no início do texto, que a gente, às vezes a gente fica temeroso, por medo a gente deixa de fazer, de empreender coisas importantes na vida da gente. Ela coloca aqui que a gente às vezes fica preso nos fracassos que a gente viveu, nos insucessos, seja no aspecto amoroso, seja no profissional, né? Seja nas relações de amizade. A gente às vezes fica muito preso isso nos insucessos, nos fracassos, e que a gente não consegue abrir novas oportunidades, enxergar novas oportunidades. E às vezes a vida está mostrando para a gente que o caminho que a gente está insistindo em seguir não é o melhor caminho para nós. E que tem um outro aqui que está bem, né, quase que saltando aos nossos olhos, e a gente não consegue, porque a gente está tão presa às vezes naquele foco nosso marcado, gravado de dor, de sofrimento, que a gente não consegue abrir espaço para enxergar outras possibilidades, não é? Que a gente fica meio viciado, assim, né? Hipnotizado por determinadas ideias. Então a gente não consegue pensar em outras coisas. Então ela vem falando assim que a vida às vezes vem tolhindo muito a gente, né? A gente mesmo vai se tolhindo diante da vida de muitas coisas, e a gente deveria buscar
vencer as dificuldades que a gente tem, buscando sempre o lado bom de tudo aquilo. E aí depois que ela dá muitos exemplos para nós, ela fala para nós assim, a censura é um carro de cinza e de lama. Perdão. Como a censura é carro de cinza e lama, a tristeza é um nimbo compacto ante o claro sol, dificultando a expansão da luz. Então olha o que ela fala para nós. Ao mesmo tempo que a gente tem, né, por medo, por insegurança, por invigilância, por fraqueza, a gente se fecha para a vida e não abre portas para oportunidades melhores, ela está querendo dizer que ao mesmo tempo que isso acontece, a tristeza que a gente às vezes deixa se instalar no nosso coração, ela corrói todas as energias que a gente pode buscar dentro da gente. Então ela coloca a tristeza aqui como uma coisa que dificulta muito a expansão dessa luz divina, dessa luz interior que cada um traz, da nossa origem divina, né? E aí ela diz assim, não permitas, olha que ela fala para nós, que a névoa do cansaço ou a noite do desencanto povoem o país da tua alma com fantasmas que se desintegram ao contato da verdade. Não os vitalizes, não os agasalhes. Olha essa mensagem dela. Ela não está dizendo aqui para nós, olha só, meus irmãos, que ela não tem nas palavras dela um julgamento, uma condenação pelo fato de nós nos sentirmos assim. O que ela está querendo dizer para nós é o seguinte, assim, mesmo que a tristeza venha, mesmo que você se sinta abatido, mesmo que o dia tenha sido muito difícil, mesmo que a experiência que se apresenta agora seja dolorosa demais, não guarde isso dentro do seu coração, não agasalhe isso dentro de você. Isso vem, mas isso precisa passar. Isso precisa encontrar caminho para seguir adiante. Porque tem coisas que a gente precisa buscar, porque a gente vive uma vida interligada com outras pessoas. Então nenhum de nós vai se entregar ao sofrimento, ao abatimento, sem carregar conosco pessoas que a gente ama também. Pergunta para aquele que tem dentro do lar uma pessoa em processo depressivo se consegue ser feliz. Pergunta para alguém que tem alguém junto de si, pessimista, desanimado, que sempre reclama de tudo, se esse estado de conduta não faz sofrer aquele com quem convive. É fato. Então, a gente não pode pensar assim, deixa eu aqui, eu quero ficar aqui na minha dor, é meu jeito de ser e deixa eu ficar assim. Não, porque não é assim. Tem pessoas realmente que nos amam. Tem pessoas que se preocupam conosco. Então a gente também tem que estar bem por nós e pelos outros. Né? Para a gente poder passar para os outros uma mensagem de coragem, de esperança. Né? Não tá difícil mesmo, mas vai ficar melhor. A gente vai conseguir vencer, a gente vai conseguir trilhar caminhos melhores. Eu acho que a gente tem que guardar essas lembranças. A gente tem a história do cristianismo sempre marcada por isso, né? A gente vê nas narrativas dos irmãos que Jesus sempre tinha uma mensagem de esperança. Jesus estava ali diante da dor alheia, mas ele sempre procurou aliviar as dores, acalmar os sofrimentos, sempre deixando a mensagem da verdade, porque ela dissipa toda a escuridão. Ela clareia os horizontes, ela esclarece, ela ilumina. A mensagem do verdadeiro amor que se constrói dentro de cada um, que exige da gente bastante discernimento, boa vontade, mas às vezes muito pouco esforço, nem tanto quanto a gente imagina que deveria fazer, mas que vem ao nosso encontro, porque Deus é Pai, Deus nos quer ver bem
e a gente não vive nessa vida sem ter um rumo certo a ser seguido, sem ter um sentido na nossa existência, a certeza de onde a gente quer chegar. Então a Joana vem numa mensagem dizendo pra gente só assim, não, tudo bem que você sofra, tudo bem que esteja difícil, tudo bem que o fardo te pareça maior, né? Ela nem tá entrando nessas discussões. Ela só tá dizendo assim, não agasalhe isso dentro do seu coração, não. Segue adiante, pensa sempre que o dia de amanhã será melhor, confia na assistência divina. O que é de cada um chegará, o que é de cada um virá. E a gente não está desamparado. A mensagem é de esperança, é de consolo, mas ao mesmo tempo é de consolação, é de aceitação, porque faz parte do processo de evolução nosso. O processo reencarnatório, ele se desenha dentro dessa estrutura de provas e expiações para nós, num planeta como a Terra. Então a gente não pode se furtar a essas experiências. E ela diz assim, ó, ela continuou, o cristão decidido está entregue a Jesus. Nele confia e a ele se dá. E se a dificuldade teima em persegui-lo, como se tomasse corpo e movimento, ele se arma com a oração e o amor e avança. Então olha o que ela está colocando aqui, ela diz assim, aqueles, né, que já atingiram essa conectividade com Deus, essa interligação com Jesus, esses, diante da dor, diante da dificuldade, têm a robustez moral de enfrentá-las com sabedoria, com racionalidade, com ponderabilidade. Porque quem entende Jesus sabe que essa dor é passageira, sabe que ela é lenitivo, sabe que ela é porta da nossa redenção. Então confia e espera, ora e se enche de esperança, porque dias melhores virão. Trabalha incessantemente no bem, porque sabe também que o bem responde com o bem, que se a dor nos visita a todos, que se a dor que nos chega nos parece imensa, outros também vivem suas dores no grau e na intensidade que lhe competem viver. E nós não somos os privilegiados, mas somos os escolhidos para servir ao Cristo, primeiro tratando de nós, cuidando de nós, do nosso equilíbrio, mas servindo em favor da dor do outro, para aquele outro que ainda se sente mais frágil que nós. Ela continua, se a desordem reina, ele faz equilíbrio de todos. Se a dor impera, ele é a esperança de saúde para todos. Se o desespero cresce, ele é o porto de segurança onde todos se encontram. Não te deixes, portanto, abater nunca. Nunca. Joana não está dando outro caminho, não. Ela fala nunca, não se deixa abater nunca. É como se ela dissesse para nós assim, nada vai te valer isso. A nível de construção íntima. A dor só tem valor se for bem vivida, se for móvel da transformação. Da parada, do abatimento, não será. Isso me faz lembrar, né, quando ela coloca para nós ali, né, a mensagem de que a gente, se a dor vem, para a gente se encher de esperança. Tem uma mensagem no livro Jesus no Lar,
Eu não lembro o título dela agora, mas ela é uma mensagem que conta que tinha um senhor de grandes posses e ele era um homem muito honrado, trabalhava muito e tinha muitas riquezas. E de um tempo para o outro, ele perde toda essa riqueza, né? As coisas vão mal e ele cai à falência, se enche de dívidas e começa a trabalhar incessantemente para isso. Mas, à medida que ele vai vendo que ele não consegue voltar à sua posição diante da família, diante das pessoas que eram seus empregados, né? Essa sensação de que ele falhou de alguma forma, isso gera um abatimento tão grande nele, tamanha tristeza que o invade, que ele desencarna. E nisso que ele desencarna, ele deixa esposa e 6 filhos. E ela, sem saber o que fazer, com aqueles filhos todos, num estado de falência, sem ter nenhum por onde caminhar, com inúmeras dívidas, ela reúne os filhos. E quando ela olha para os meninos, ela vê eles todos muito abatidos também. Porque isso também é um negócio interessante, porque quando a gente começa a alimentar esse sentimento de tristeza, de abatimento, a gente acaba por disseminar essa energia para quem está à nossa volta. Porque as pessoas, né, que estão ao nosso derredor nos veem assim, acabam se tocando, porque às vezes essa figura nossa de tristeza, de abatimento, toca neles também, nas tristezas deles, nas dores deles, que tá lá, dores do passado mesmo. E aí aquela figura nossa de abatimento, de depressão, isso suscita neles também esse aconchego com coisas que eles também já viveram. Então é como se identificasse tanto, né? Daqui a pouco essa pessoa também tá assim tanto quanto a gente. Então, mais ou menos isso se deu ali porque ele era o provedor, né? De uma vida rica, de fartura. Os filhos até então não precisavam se preocupar com isso e lá estava ela, com eles, o mesmo abatimento. Então ela corajosamente tem uma ideia. Ela vai lá num outro cômodo, busca e traz assim como é que chama aquilo? Uma caixinha, esqueci o nome. E nisso ela fala ali para eles, para os filhos, que o pai, que era para eles não se desesperarem não, porque o pai tinha deixado ali para eles, naquela caixa, uma grande riqueza, capaz de fazer com que eles vivessem bem, que eles não passassem dificuldade e falta das coisas. Mas era sabido, isso ela falando para eles, para os filhos, mas é sabido que o nome do pai de vocês está desonrado, porque ele, como provedor de família, homem correto, homem sensato, sempre cumpriu com suas obrigações profissionais e financeiras, hoje tem o seu nome sujo, porque tem muitas dívidas e muitas pessoas não foram ressarcidas do valor que é deles de direito. Então carregam o nome do seu pai como quem os levasse à desdita, ao sofrimento. Então eu acredito que é nosso dever, enquanto família, que amamos o seu pai, que nós nos dediquemos a saldar todas essas dívidas, a fazer com que o nome do seu pai de novo remonte dentro dos valores de homem sensato, ético, cumpridor das suas tarefas. Então eu sugiro a vocês que, como exemplo nosso, todos nós nos dediquemos ao trabalho incessante, e deixemos aqui esse tesouro guardado. Se um dia a gente precisar dele, a gente vem e recorre a ele.
Mas enquanto não precisarmos, vamos fazendo de nossa parte. Os filhos acharam a ideia ótima, entenderam o valor familiar, o valor nobre do sentimento daquela mãe que queria resgatar o nome do marido, a posição desse pai diante dos filhos e da sociedade. Então eles se sentem muito motivados com aquilo e eles vão para o pedaço de terra que eles tinham e eles plantam, e eles colhem, e eles vendem incansavelmente e ela acompanhando todo esse processo. Fim dos 6 anos de imensa luta, de trabalho incessante, eis que já não tinha mais uma pessoa a quem eles deviam. Eles conseguiram saldar todas as dívidas do pai. E os negócios prosperavam. Eles voltaram a ter a vida equilibrada, mas isso foi pura consequência do trabalho. O que mais engrandecia o coração dessa família é ter conseguido resgatar de novo o nome do pai ante a sociedade local, né? E de terem conseguido, pelo esforço, pelo trabalho, fazer com que as pessoas que eram merecedoras da sua parte financeira tivessem recebido. Isso foi uma grande alegria. Então um dia se reuniram em casa à noite, conversando, já mais leves, né, da situação, e falaram: mãe, a senhora nunca abriu aquela caixinha, né, onde está registrado ali o tesouro do pai? O que o pai deixou ali, mãe? Quanto que ele deixou para nós? E aí ela foi pegar para eles. Quando ela abre a caixinha, eles ficaram surpresos, porque não tinha uma moeda sequer. Tinha, de financeiro não tinha nada. Tinha umas escrituras evangélicas que falava da importância do esforço, da dedicação de cada um na busca da sua libertação, da glória com Deus, da glória com Jesus. Então ela fala que diante daquilo ali, esse era o grande tesouro que o pai tinha deixado para eles, porque o pai tinha sido um homem trabalhador, o pai tinha sido um homem honesto, o pai tinha sido um homem com temor a Deus. Então isso é que tinha deixado para eles, esse era o grande tesouro. O resto foi resultado do trabalho deles, motivados pelo estímulo que essa mãe trouxe para cada um. Então, como é mensagem lá do Jesus no lar, né, é sempre uma história narrada no momento de diálogo de Jesus com outros, né? Então, nesse momento, Jesus fala: alguém poderia condenar essa mãe? Né? Porque o estímulo para recomeçar sempre nasce num ponto em que o nosso coração se encanta. As verdadeiras luzes nascem dentro de cada um de nós, na busca da nossa identidade com Deus, na busca da nossa identidade com o melhor. Então a vida, meus irmãos, ela é para nós um grande laboratório de esforço, mas a gente tem que saber aproveitar, porque a vida passa. A gente nasce e morre nessa etapa reencarnatória. Ela é tão passageira, tão fugaz, que a gente não pode perder tempo. O tempo é pra gente o nosso bem maior. E para finalizar o estudo da Joana ressalta ali para nós, né, que Jesus, ele fez a escolha, né, porque com todo o manancial de poder que Jesus tinha, Jesus não precisaria ter passado pelo que passou, né, pelas dores que viveu, mas ele preferiu viver junto dos que sofrem. Então, meus irmãos, não seria agora que Jesus ia nos abandonar, não. Jesus continua cuidando de nós. Continua, gente. Continua do nosso lado.
Ele veio tocar nas nossas feridas, ele veio curar as nossas dores, ele veio enxugar as nossas lágrimas. Mas aquele Jesus que a gente viu lá, tempos atrás na história, pisando terras da terra, é o Jesus que nos acompanha até hoje. Então, nós somos os seus escolhidos. Jesus não nos desampara, gente. Não há dor nenhuma que a gente viva sem Ele. Então, a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa confiar nisso. Pedir a Jesus a sustentação para as nossas dificuldades, porque Ele vem ao nosso encontro. Basta a gente se dirigir para Ele. Eu vou finalizar com uma lição do Jesus no Lar. Ela chama o talismã divino, mas essa eu vou ler para vocês. Então, se vocês quiserem agora, nesse momento, fechar seus olhinhos para poder ouvir essa narrativa, porque olha a grandiosidade dessa mensagem para nós. É a lição de número 22 do livro Jesus no Lar. Então diz assim, olha, o talismã divino. Entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos. Salomé, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou então, sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e das ciências. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir, complacente, continuou: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e de paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro, quando a esposa então de Zebedeu falou espantada: Mestre, onde poderemos adquirir bênção, semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto da nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto
quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, Jesus rematou: o tempo, Salomé, o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Olha que linda essa mensagem. Que linda essa mensagem. Olha quando Jesus fala de tudo e aí a inferioridade humana, achando que existia um talismã, uma coisa assim que a gente fosse tocar isso tudo que fosse acontecer, né? E quando Jesus fala que sem esse divino talismã, que agora a gente já sabe que é o tempo presente, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na Terra, fica para nós a mensagem de fechamento da lição da Joana, de que, meus irmãos, o momento que nós estamos vivendo hoje na nossa vida, com tudo que a vida tem nos trazido, com todas as dores, com todas as dificuldades, é o maior talismã que nós temos para a nossa libertação espiritual. Aproveitar o nosso tempo para o nosso crescimento, para o amadurecimento dos nossos sentimentos, para passar por essas dores e provações com sabedoria, é o nosso grande exercício. Mas o bem maior disso tudo, e eu volto a dizer, é que Jesus, quando aqui na Terra, ficou junto dos que sofriam. Esses eram os seus preferidos. Nós somos os seus preferidos. Nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, todos nós sofrendo as nossas lutas, nossas dores, e Jesus cuidando de todos nós. Que Deus possa abençoar vocês, a todos nós, né? Guardar seus corações de toda dor, de todo sofrimento, naquilo que for possível, mas naquilo que não for possível, naquilo que cada um de nós tivermos que passar, que cada um passa com sabedoria, com humildade, mas com sentimento de esperança, não dando espaço para que a dor acabe conosco. Fiquem com Deus.